Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos e muito obrigado por me receberem aqui hoje. Para mim é uma alegria imensa estar aqui nessa casa, uma casa de luz, uma das casas do Cristo. Principalmente hoje, que vamos falar sobre Jesus. E como não ficar feliz falando sobre Jesus, né? Que as bênçãos do nosso divino emissário, nosso modelo e guia, nosso caminho, verdade e vida possam estar sempre conosco, possam iluminar o nosso caminho. E aí Kardec vai perguntar: quem Deus tem enviado como modelo e como exemplo para a humanidade? E os espíritos imortais vão responder: Jesus. São dele os ensinamentos. É dele a palavra, é dele a verdade. Que essa luz divina do Evangelho possa adentrar nossos corações, que ainda insistem em permanecer nas trevas. E hoje, o nosso estudo, a nossa reflexão, ela vai girar em torno de um sermão, por meio de uma parábola, onde Jesus descortina alguns dos horizontes do porvir da humanidade. Né? Na verdade, ele fez isso durante diversas vezes ao longo do Evangelho, porque Jesus tinha esse olhar de espírito puro, esse olhar que penetra o tempo, né? Esse olhar que, como se penetrasse o próprio pensamento divino, a própria divindade, né? Que tudo vê, que tudo sabe, que todas as coisas têm ciência. Então, Jesus vem compartilhar conosco, hoje, esses relances, né? Essas pequenas amostras, vem descortinar essas pequenas amostras do futuro. E aí o objetivo de Jesus era sempre o mesmo, né? A fim de nos instruir, a fim de nos capacitar, para que quando a gente estivesse vivendo esse momento crucial, que estamos vivendo hoje, inclusive, nós possamos estar mais conscientes, nós possamos estar mais atentos, mais preparados, né? Que nós possamos naturalmente estar mais dispostos e cientes da tarefa que nos compete. Então esse é o objetivo. E esse é um exercício que nos compete, a todos nós enquanto discípulos de Jesus. Né? Esse é um exercício que nos compete construir esse senso de prontidão, construir esse estado de prontidão, como quem diz: estou pronto para que Deus possa contar comigo. Né? Vamos lembrar aí do discípulo Ananias, né? Quem teve a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão, sabe o papel fundamental que teve Ananias durante esse processo de cristianização do planeta. E quando então o Senhor fala Ananias, ele responde o quê? Eis-me aqui, Senhor. Então isso traduz muito bem esse senso de prontidão que nós devemos ter. Percebam que Ananias não esperou, não perguntou qual era a tarefa. Ele não perguntou quanto tempo duraria a tarefa, qual seria o foro, o escopo da tarefa. O que a tarefa exigiria de mim? Ele simplesmente falou: eis-me aqui, Senhor. Então esse é o senso de prontidão, né, que nós temos o exercício de desenvolver enquanto discípulo de Jesus. E é uma prova tanto de humildade como também de fé, de confiança. Não precisamos saber da tarefa para estarmos prontos para sermos usados. Lembra de Pedro, né? O que Jesus fala para Pedro? Crê, te levarei onde não queiras ir. Que às vezes a gente está pronto para as tarefas que a gente quer fazer apenas. Mas muitas vezes as tarefas que Deus tem preparado para a gente são as tarefas que nós precisamos, não as tarefas que nós necessariamente queremos fazer. Então, a partir desses pilares é que a gente vai construir esse estado de prontidão, que ele é necessário e foi necessário em todos os tempos do cristianismo, né? Como citei em Ananias. O que Maria disse para o anjo Gabriel? Eis aqui a serva de Deus, que faça em mim a sua vontade. Então, esse senso de prontidão que vem Jesus nos lembrar através dessa parábola,
que vem sendo necessária, né, durante todo esse percurso, toda essa trajetória do movimento do cristianismo, e que muitas vezes passou desapercebido por todos nós. Muitas vezes, alguns de nós não havia ainda respondido esse chamado por muitos motivos. Às vezes estávamos distraídos com alguma coisa e não percebemos o chamado. Às vezes estávamos alheios à situação. Às vezes até estávamos cientes do chamado, mas tinha coisa melhor para fazer. A gente tinha outras coisas que deve ter achado mais interessante. Então, a gente chega num momento onde, sabe Deus quanto tempo a gente tem adiado esse sim, adiado esse senso de prontidão, adiado essa vontade de agir, para hoje, finalmente, estarmos um pouquinho mais abertos para essas oportunidades. Então, Jesus vai falar nessa parábola na parábola dos trabalhadores da última hora, né? Sobre esse senso de prontidão, sobre essa preparação para a tarefa que nos compete construindo ao longo dos tempos, né? Para que quando surja essa oportunidade, para que quando esse senhor da vinha passe convocando os seus trabalhadores, ele encontre então trabalhadores preparados e aptos, trabalhadores que digam: eis-me aqui, Senhor. Trabalhadores que estejam prontos para entender. E aí, Jesus então veio, né, descortinava para nós esses relances do futuro, porque ele sabia que nós viveríamos momentos como esse que estamos vendo aqui hoje, especialmente com o auxílio da doutrina espírita, né, que hoje expande o nosso entendimento, né, que hoje nos explica esses processos pelos quais a gente passa, pelos quais nós precisamos passar, né, pelos quais o planeta está passando, e a gente consiga, então, se encaixar como se fosse, e aí os espíritos vão falar de uma maneira muito poética, né, como se fosse essa nota harmoniosa, nesse concerto divino do qual Jesus é o nosso regente, é o regente de todo esse processo de aperfeiçoamento na Terra. Não importa a linha de ação, não importa qual que é a frente que esteja atuando, se houver o amor, se houver a caridade, se houver o perdão, se houver a fraternidade, tenha certeza que por detrás está o coração do Cristo guiando esse movimento, está o Espírito de Jesus, por meio de seus fiéis servidores, seus fiéis servos, guiando o progresso da humanidade. Só que tem um porém. A construção do reino de Deus na Terra é um processo que requer tempo. É um processo que requer tempo. Para nós, aqui do ponto de vista material da coisa, um tempo enorme. Do ponto de vista espiritual, momentos. Né? Então, do ponto de vista espiritual, é apenas um relance. E aí a gente começa a entender também a simbologia por detrás desse nome, por detrás do nome da parábola, né? Por que trabalhadores da última hora? A gente vai, então, começar a adentrar no que seja essa última hora, tá? Então, vamos lá. As lições de Jesus, elas sempre trazem consigo um significado profundo que somente os séculos têm nos permitido desbravar. Né? À medida que outras revelações vão surgindo, à medida que outras contribuições vão chegando, que outros emissários do próprio Mestre descem à Terra entre nós, isso vai se comportando como se fosse um conjunto de chaves, um conjunto de peças de um quebra-cabeça que vai, então, se montando. E aí começa a tomar essa forma, e a gente percebe a coordenação do Cristo nesse processo evolutivo da Terra, e a gente começa a entender melhor como é que funcionam esses processos e como é que funcionam esses momentos. E aí tem uma simbologia muito profunda quando a gente fala sobre trabalhadores da última hora. Porque isso me lembra o Salmo 90, né? No Salmo 90,
o autor vai falar o seguinte, que aos olhos de Deus, né, aos olhos do Senhor, 1000 anos é como se fosse um dia, né? Aos olhos do Senhor, um dia é como se fosse 1000 anos. E aí, de fato, né, da perspectiva do plano espiritual, esses processos que para nós parecem ser processos tão longos, tão demorados, né, esses processos que para a gente demora muito tempo, não passam de um dia para a espiritualidade, né? É um processo que para a espiritualidade é como se fosse um dia. Porém, um dia bem planejado. Um dia bem pensado. Né? Um dia, esse processo, né, que a gente fala, são 1000 anos, é um dia para a espiritualidade, mas um dia que envolve milhões e milhões de almas, de espíritos, desencarnados e encarnados, alguns vendo como missionários aqui na Terra, viver no nosso meio para nos exemplificar, para trazer a mensagem de Boa Nova, outros assistindo do plano espiritual, também trabalhando com Cristo, o próprio Cristo coordenando todo o processo, mesmo muito antes dele mesmo, e quando chegou o momento propício, ele mesmo desce então à Terra para, mais do que coordenar tudo, também exemplificar, também demonstrar o amor, demonstrar a caridade, demonstrar quais são as diretrizes. E aí, como o Emmanuel fala, né, o que Jesus veio fazer foi ensinar a ciência divina de religação com o Pai. Então é um dia bem planejado e é um dia que hoje encontra-se como que em estado de noite, vai chegando ao final, porque já podemos antever o alvorecer de um novo dia. Então, de maneira simbólica também, vocês lembram quando Jesus fala que em 3 dias construirei um novo templo? Também de maneira muito simbólica, se a gente for fazer essa comparação com o Salmo 90, se 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, então esses 3 dias simbólicos que Jesus comenta aqui, em 3 dias reconstruirei o templo, também pode representar esses 3 milênios. E esse templo, então, que está sendo reconstruído agora nesse 3º milênio, né, que se aproxima. E aí até que a gente consiga, então, de fato, adentrar num novo dia. E aí adentrar num novo dia deixando para trás, então, a escuridão, deixando para trás como etapa anterior, o dia que se encerra. Então, se a gente for parar para pensar na representação desse termo, né, de última hora, representa então esse período final de conclusão de um dia, que na verdade são milênios de serviços, de preparação, mas também o anúncio de um novo dia que surgirá. E aí a visão espiritual vai expandir os nossos horizontes para que a gente possa ter essa perspectiva nova, principalmente a partir do advento, então, do nosso Consolador Prometido, que é a nossa doutrina espírita, porque, segundo explicam os amigos espirituais, o advento do Consolador Prometido marca, então, aí a finalização desse dia para adentrar um novo dia, uma nova era, né, de humanidade regenerada, né, de humanidade que passa, então, a reconhecer cada ser e a si mesmo como um potencial divino que está ali esperando para ser expresso, né, porque, na verdade, esse é o grande programa do Evangelho, que a gente possa reconhecer-se como seres em potenciais infinitos. E aí, como descreve Emmanuel, né? Então foi para isso que Jesus veio, para ensinar essa ciência divina de ligação com o Pai. Então, quando a gente fala de trabalhadores da última hora, nós também podemos pensar o seguinte: além de trabalhadores da última hora, somos também trabalhadores das primeiras horas. Porque estamos trabalhando nas últimas horas desse dia que se encerra, mas nessas primeiras horas do dia que nasce. E quanto de trabalho que tem para fazer, né?
quantas horas, o quanto a fazer nessas horas, o quanto a gente tem para realizar, quantas bases a gente precisa renovar. Então, a primeira lição que eu queria trazer para vocês aqui hoje é isso. Essa parábola dos trabalhadores da última hora, ela começa nos auxiliando a redimensionar o que significa o tempo na visão espiritual. Porque para o mundo espiritual, esses 1000 anos são como um dia. Então, 300 anos, 400 anos são como horas, que a espiritualidade planeja algo. São como horas. Então, eu vou usar de exemplo o próprio Allan Kardec. Allan Kardec, 400 anos antes de nascer como Allan Kardec, já estava trabalhando, criando território, preparando o ambiente para receber o Espiritismo, preparando a Terra para receber o Espiritismo, né? Então a gente vê lá em uma das encarnações, Allan Kardec foi o Ian House, né, que a gente pode falar que foi um dos precursores desses movimentos de libertação, né, de emancipação da igreja. E mais para frente ele vai ser, esses movimentos que ele inicia vão ser continuados, né, por outros ministros, Lutero, entre outros. E 400 anos depois vem Allan Kardec para concretizar, de fato, a materialização do Consolador Prometido. Então percebam que 400 anos de planejamento, para a espiritualidade, é algo comum. É como se fossem momentos de um dia. Lembra que eu falei, um dia bem planejado. Então, nunca nos esqueçamos, né, que por trás de todo esse processo tem sempre o Cristo que coordena, o Cristo que é o coordenador desse processo. Toda evolução é marcada por esses processos, por ciclos, por etapas que se encerram. E então, para a gente conseguir refletir hoje de maneira proveitosa sobre a parábola dos trabalhadores da última hora, eu vou chamar a atenção para 2 pontos principais. Né? Porque o estudo do Evangelho, ele tem como objetivo, quando estamos estudando o Evangelho, trazer quais ações práticas, né? Quais ensinamentos que vão de fato impactar a minha vida, como ele pode transformar a minha vida e como eu consigo modificar o meu comportamento a partir deles. Não nos interessa tanto aqui hoje nos prender em formas, em palavras, em divergências, né? Se foi dito de uma maneira ou de outra, a sintaxe da coisa. Então eu vou resumir aqui de maneira breve, né, a parábola dos trabalhadores. Então o texto diz o seguinte, o evangelista fala o seguinte, né? Isso aqui a gente vai encontrar lá no texto de Mateus. Mas Jesus estava pregando e ele fala, né, que o reino dos céus é semelhante ao dono de uma vinha, né? E aí então esse pai de família, sai esse administrador dessa vinha, sai à procura de trabalhadores. Esse administrador da vinha, né? E se a gente for parar para pensar, quem que seria esse dono dessa vinha, né? Quem que é o dono de todas as vinhas? De todas as infinitas vinhas que existem no universo. Então seria Deus, esse dono dessa vinha. E aí esse administrador, que para a gente nós podemos colocá-lo como Jesus, que é o nosso Cristo, que é o nosso governador, nosso guia e modelo da humanidade, sai ali à procura dos trabalhadores dispostos. E aí ele encontra alguns trabalhadores que estão ali prontos para o serviço, combina com eles um preço justo de trabalho, né? Um denário, uma moeda, vamos falar assim. E aí esse símbolo da vinha, por si só, já traz um significado muito interessante para a gente, né? Dentro da doutrina espírita já tem um significado muito rico, né? Porque antigamente as pessoas, os profetas, tentavam traduzir em termos de materialismo as coisas espirituais, para que ficasse de um entendimento mais claro. E como que eu posso comparar, então, algo espiritual com algo material, né? Que é passageiro, que é efêmero, que se desfaz? E aí os espíritos vão recomendar para Kardec, olha, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, desenha o símbolo de uma videira.
que é uma representação perfeita do que é a evolução. Porque se a gente parar para pensar, a uva, a videira, a vinha já traz na doutrina espírita, assim como em outras doutrinas também, esse significado de evolução. Porque a uva, até chegar a ser um vinho, passa por muitos processos de purificação, por muitos ciclos, muitas etapas. E o vinho, depois de pronto, não se perde. Quanto mais velho, mais valioso. Quanto mais curtido, melhor o vinho. Então esse administrador ele sai em busca de trabalhadores, combina esse preço, de uma moeda pelo dia de trabalho, e aí ele encontra trabalhadores na primeira hora, chama para sua vinha, encontra trabalhadores na segunda hora, chama para sua vinha. Ele vai indo até a 1/10 hora, onde encontra então esses trabalhadores da última hora. Chegado ali o momento de fazer o acerto de contas, então, esse administrador começa pelos últimos, Então, os que chegaram por último, é feito o pagamento de uma moeda. E aí, os primeiros que chegaram, ao ver que o pessoal que chegou por último estava recebendo uma compensação de uma moeda, logo pensaram, bom, então a nossa vai ser um pouquinho maior. A gente está trabalhando aqui há mais tempo. E se surpreendem quando o senhor, então, paga para eles apenas a quantia de uma moeda. E aí aí o senhor da linha vai falar, por um acaso, não foi isso que a gente combinou? Não foi o pagamento de uma moeda que a gente combinou? Então não estou te enganando, não estou sendo injusto, estou cumprindo como combinado. E outra, o dinheiro não é meu? Eu não tenho o direito de fazer o que eu quiser com ele? Por acaso, se eu estiver sendo bondoso para você, eu vou estar sendo ruim? E aí então os trabalhadores, enfim, insatisfeitos com a situação, saem. E aí a gente vai então entender duas coisas nessa parábola. Primeira coisa é, será que isso realmente foi justo? Será que houve injustiça nesse pagamento igual? As pessoas que chegaram primeiro, na primeira hora, e começaram a trabalhar durante o dia inteiro, recebendo o mesmo pagamento de quem chegou na última hora do dia e trabalhou só por uma hora? Será que houve injustiça? E outra coisa importante também é esse chamado. Esse chamado. Então, o Cristo saiu chamando os trabalhadores. Então, essa vinha, ela vai representar aí a tarefa que nós podemos realizar no mundo, cooperando com Cristo, ou melhor, a serviço do Cristo. Mas será que a gente tem percebido quando o Cristo nos chama para essa tarefa? Será que tem ficado claro para a gente? Porque às vezes eu tenho a impressão de que a gente está esperando um chamado mais formal, sabe? Como se fosse assim, um telegrama, uma carta, uma mensagem direta, uma aparição assim, um a um, chamando. E nesse e-mail divino que o Cristo mandaria para a gente, vai estar lá todos os detalhes de como que tem que ser a missão, do que ele precisa de nós, como é que tem que fazer, quanto tempo vai durar, qual que é o pagamento. Só que os convites de Jesus, eles são muito mais sutis. Os convites de Jesus, eles são muito mais sutis e muito mais presentes do que nós imaginamos. E, como eu comentei previamente, às vezes, nós já estamos recebendo esses convites há muitos séculos, mas estamos ignorando. Não estamos percebendo esses convites porque são sutis, ou estamos percebendo, mas estamos falando não estamos querendo atender. E todos viemos quando a gente foi chamado. Uns chegaram primeiro, outros chegaram depois. E há quantos séculos será que Jesus está nos chamando para trabalhar, para colaborar nessa vinha? E só agora, então, a gente aceitou o convite. Mas a notícia boa é que a gente aceitou o convite já. Então, de estarmos aqui hoje, pelo menos a disposição de querer trabalhar nós já temos. Então, pelo menos a vontade de fazer algo eu posso assumir que nós já temos, porque já entendemos que esse é o caminho. Já entendemos que é trabalhando nessa vinha do Senhor que encontraremos a paz. Infelizmente, a gente entendeu isso muitas vezes
Não porque recebemos o chamado e decidimos de primeira. Às vezes porque a gente já vagou há tanto tempo longe desse caminho e nós percebemos que longe de Jesus a gente só encontrou desilusão. A gente só encontrou dor, sofrimento. Então, pelo menos a vontade de trabalhar, a gente pode assumir que já tem. Esse anseio, né, de aceitar. Mas ainda nos falta uma coisa importante, que é essa sensibilidade de ouvir e aceitar esse convite. E aí, porque às vezes é como se a gente estivesse vivendo no mundo material e são muitas vozes, são muitos ruídos, são muitas vozes que nos falam. Mas os amigos espirituais nos falam que por detrás de todas essas vozes, de todo esse ruído, há uma voz universal que fala de maneira serena e tranquila. Então, por detrás de todas essas vozes, de todos esses problemas, de todo o sofrimento, de toda a inquietação, de todo o mal que a gente já passou, há uma voz que fala: vinde a mim, trabalhadores da última hora. E aí o Emmanuel, ele tem uma mensagem muito bonita chamada Entre Falsas Vozes. E ele nos fala justamente dessas vozes que nos chamam. Dessas vozes que insistem dentro e fora de nós a nos chamar. Dessas vozes que nos faz percorrer esses velhos labirintos que a gente já andou tantas vezes, e que infelizmente só nos trouxeram dor. E a gente precisa aprender a sintonizar a nossa mente para filtrar essas vozes, esses ruídos, e entender e ouvir essa voz que sempre esteve nos chamando o tempo inteiro. Essa voz do bom pastor. Lembra o que Jesus falava? As ovelhas reconhecem a voz do bom pastor. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. E aí eu lembro de um vídeo, né? Tem um videozinho na rede social que eu vi esses dias, que era um conjunto de ovelhas, eu não lembro qual que era o local, mas era um local assim muito bonito. Tinha um conjunto de ovelhas. E aí tinha muita gente falando e gritando e tentando interagir com elas, e elas estavam ali meio que alheias à situação. Até que chega então o pastor de ovelhas e fala com elas, e todas elas começam a seguir, reconhecem a voz. Então esse exercício que a gente precisa ter de reconhecer a voz do bom pastor, a nossa intimidade, no nosso íntimo. E como é que a gente faz para reconhecer a voz do bom pastor? Por que aquelas ovelhas reconheciam a voz do pastor delas? A convivência. Pela proximidade, pela convivência. Então, às vezes, nos falta ouvir a voz do Cristo nos chamar, porque nos falta essa intimidade, essa convivência com o Cristo. E como que eu faço para conviver, então, com o Cristo? Quais são os caminhos? Então, o estudo do Evangelho é como se eu estivesse conversando com o Cristo. A oração é como se eu estivesse estreitando esses laços com o Cristo. E o serviço do bem. Então é simples exercitar essas coisas para que a gente consiga ir construindo essa intimidade com Cristo. Né? Tem um conto do Humberto de Campos que ele vai falar. Jesus falando, né? Se me procurares na prática do bem ao seu semelhante, me encontrarás cedo. Então, a melhor maneira de encontrar com Cristo é na prática do bem pelos seus semelhantes. Então, o Mestre, até hoje, Jesus segue pelo mundo convidando. Não parou o convite. Então, esse administrador da vinha, ele segue até hoje chamando trabalhadores para trabalhar. E aí a gente pode entender, por exemplo, que os trabalhadores da primeira hora foram os profetas, foram Moisés, né, foram esses espíritos superiores que reencarnaram ao longo das eras para dar início a essas diversas etapas de progresso. Né, esses trabalhadores da segunda hora foram, por exemplo, os primeiros cristãos, os apóstolos, os mártires que morreram pelo Cristo, os pais da igreja, esses grandes vultos que passaram pela nossa vida,
nos dando exemplo e que nos marcaram profundamente. Até que a gente chega na última hora. Quem são esses trabalhadores da última hora? Somos nós. E a gente tem uma vantagem imensa em relação aos outros, sabe por quê? Porque por nós sermos os últimos a chegar, a gente tem o privilégio de se aproveitar de todo o trabalho de quem veio antes. É porque o homem, ele herda do homem. Então a gente herdou muita coisa. E não achem que porque nós estamos como trabalhadores da última hora, que nós estamos sozinhos. Esses trabalhadores de tempos pretéritos também estão conosco. Eu lembro que uma vez o Chico Xavier falou pra gente o seguinte, que durante as eras, a humanidade sempre teve encarnado um dos discípulos do Cristo. Por vezes, mais de um. Então é como se eles se revezassem a cada aproximadamente 90, 100 anos e fossem trocando de papel. Então vem um, depois vem outro, depois vem dois, depois vem três, depois vem um de novo. Então durante todo esse tempo a gente nunca esteve desamparado. A gente nunca esteve sozinho, né? Então, mesmo esses nomes estando entre nós, e mesmo essa voz que ecoa universalmente nos chamando, a gente ainda sente uma dificuldade de ouvir esse chamado. Aí alguns vão falar o seguinte, não, mas veja bem, essas pessoas tiveram um contato de um a um ali com Cristo. Eles é fácil atender esse chamado. Eu estou esperando quando o meu chamado que eu vou receber o meu chamado pessoal. E a notícia é o seguinte, a gente recebe. O Emmanuel vai falar uma coisa. Todas as criaturas menos rudes recebem a sua convocação pessoal para o serviço do Cristo. Né? Então, de uma maneira bem carinhosa, todas as criaturas menos rudes, ou seja, todos aqueles que não estão envoltos ainda no materialismo, todos aqueles que já começaram a perceber o que é o processo de evolução, aqueles que começaram a caminhar rumo ao Cristo, recebem o convite, recebem essa convocação pessoal para o serviço com Cristo. Porque Jesus não pesca de redes, como diz um amigo meu, né? Ele pesca na vara, é de um por um. E como falou Emmanuel, esses convites chegam. Mas como esses convites chegam? E aí Emmanuel, novamente, ele vai ter um texto que é do livro Instrumentos do Tempo, capítulo 24. O nome do texto se chama Chamamentos, é o capítulo 24. E ele fala o seguinte, os apelos do céu ressoam por toda parte, sem palavras, sem abalo, sem ruídos. Então, o Cristo está o tempo inteiro nos chamando. Esses apelos ressoam o tempo inteiro. Né? Muitas vezes, a maneira como esse apelo chega é diferente, mas o teor da mensagem é sempre o mesmo. É sempre esse convite ao trabalho. E olha quais são esses apelos que o Cristo nos faz. É a dureza de coração que te convida ao exercício da piedade. Então, quem daqui imaginava que é o meu próximo de coração duro interagindo comigo, esse seria o meu convite à regeneração. Então, aquele próximo difícil, aquele próximo de coração fechado, enrijecido, quem imaginava que esse é o convite do Cristo te chamando? É a calúnia que te reclama o esforço heróico do perdão com o absoluto esquecimento do mal. Então, ser caluniado é o convite do Cristo para esse trabalho. Né? Quem mais foi caluniado do que o próprio Cristo? E ainda assim, transformou isso em quê? Em amor. Amando a humanidade. Né? Vocês lembram do Chico Xavier também, né? Na revista Cruzeiro? Recebe lá os repórteres, faz a entrevista, aquela coisa bonita ali, e psicografa, manda as mensagens, tudo. E aí acontece a triste notícia, né? Que depois sai a matéria falando coisas horríveis, né? Caluniando ele, falando que ele estava mentindo, enganando o povo.
E aí, aí chega Emmanuel, e o Chico, né, ficou triste com a situação e ele reclama. Mas Emmanuel, por que você não me avisou? Você sabia que isso ia acontecer, por que você não me avisou? Aí o que o Emmanuel fala? Chico, o Cristo foi para a cruz, né? Você foi parar na revista Cruzeiro, tá bom. Então quem diria que a calúnia que a gente sofre é o convite do Cristo ao trabalho na vinha? É o cipoal da discórdia que te aguarda a bênção de harmonia. Não ouvides, não esqueça que o Senhor apela para a tua bondade e para a tua compreensão, para a tua paciência e para a tua capacidade de servir em todos os ângulos do caminho. Aqui é uma esperança frustrada, ali é um desafio do sofrimento, que em nome dele te pedem confiança e conformação. Então eu estou caminhando, eu tropeço, eu caio, eu me frustro. Esses são os convites do Cristo. A voz do Mestre vibra no santuário doméstico, na oficina em que te confias a conquista do pão, no templo de tua fé religiosa, na vida pública. Então é em casa, com a sua família, nas dificuldades familiares. São convites do Cristo. No seu trabalho, aquele colega de trabalho problemático. Aqui, nas atividades do centro. Fala-te de 1000 modos diferentes nos amigos, nos parentes, nos companheiros e nos desconhecidos que cruzam com teus passos pela primeira vez. Então o convite está aí. Todos os espíritos menos rudes percebem o convite. Percebem, ouvem esse chamado. Então esse é o convite do Cristo. E será há quanto tempo o Cristo está gritando por nós e a gente não está ouvindo esse chamado? E a gente vai entrar no segundo tema, que é o seguinte. Essa injustiça que foi citada, né, na parábola. Essa injustiça. Porque como pode os trabalhadores da primeira hora receberem a mesma quantia, tendo trabalhado o dia inteiro, dos trabalhadores da última hora? Só que a gente esquece de uma coisa. A gente esquece que a gente pode analisar esse pagamento, essa recompensa, do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista material, pode ter parecido uma injustiça. Agora, do ponto de vista espiritual, a gente precisa lembrar que o que vale não é a quantidade de trabalho, é a qualidade. Né? Pelo próprio texto, a gente consegue perceber que esses primeiros trabalhadores estavam interessados em quê? No pagamento. Né? Estavam ali fazendo suas atividades, estavam ali pensando em quê? No que iriam receber. Tanto que quando chega a hora, vão lá receber e falam, não, queremos receber mais. Mas do que adianta, então, essa quantidade de trabalho se a qualidade também não for boa? Ou seja, em outras palavras, né? Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Todos nós temos uma missão. Ninguém veio aqui a passeio, né? Temos uma missão. Alguns têm uma missão que diz respeito a coletividades. Prece por eles. Muita prece por eles. Outros têm como missão a evolução própria, a evolução pessoal. De modo que os espíritos vão falar o seguinte: o trabalho que nós temos, o trabalho que o Cristo tem em você é infinitamente maior do que o trabalho que o Cristo realiza através de você. O trabalho que a espiritualidade tem com o Fábio é infinitamente maior do que o trabalho que ela realiza através do Fábio. Em outras palavras, o Cristo não precisa do Fábio, mas o Fábio precisa muito do Cristo. E aí os amigos espirituais vão falar uma coisa super interessante, que eles falam o seguinte:
como é que funciona essa questão da missão de cada um? Bom, você vem aqui na Terra, aí você desencarna. Quando você chega do outro lado, você é recebido pelo seu mentor, pelos seus guias. E aí ele fala o seguinte, olha, Fábio, eu estou vendo aqui na sua ficha o trabalho que você realizou lá, até que não é de se jogar fora, vai. Até que deu para o gasto. Olha, a gente vai te dar aqui uma nota 6 de 10, vai. Até que não é de se jogar fora. Agora, eu estou vendo aqui que houve uma profunda transformação moral. Missão cumprida. Então não é quando a gente chega, é como a gente chega. Não é a quantidade de trabalho que interessa para o Cristo, é a qualidade, é a transformação pessoal. Porque trabalho por trabalho, até as trevas têm. Né? Vocês lembram lá se não me engano, é no livro Entre o Céu e a Terra. Entendi. Bom, é o que o Santo Agostinho sempre nos recomendava, né? É o conhece a ti mesmo. O próprio André Luiz fala que a gente pode ir para uma palestra, a gente pode assistir uma pregação, né? um palestrante, um expositor, pode ler um livro, pode ler um poema, pode ver um texto, pode receber mensagens do céu. Mas dentro de cada um já tem o mestre que sabe o que a gente precisa. Então é a questão do conhecer a ti mesmo. Não tem como fugir disso. Não tem uma receitinha de bolo. É o seu coração. Porque trabalho por trabalho não significa muito. Trabalho por trabalho, o que eu dizia é que até as trevas tem. Você lembra lá no livro, eu acho que é no livro Evolução em Dois Mundos, que o André então vai acompanhar o caso de um caso de obsessão, onde são os tios que são obsessores do sobrinho, né? Porque parece que o pai matou os tios para ficar com a herança, então a herança vai para o filho dele, e os tios ali fazem a obsessão, e o André acompanhando o trabalho, e o que eles falam? O André fica surpreso com a maneira, né? Como é feita ali a obsessão, e eles falam que é que nas escolas de obsessão que a gente frequenta no Umbral, é ensinado a agir dessa maneira. Então, organização, trabalho por trabalho, até as trevas têm. Não é o trabalho pelo trabalho. É o trabalho não é trabalho pela ação, né? É o trabalho pelo serviço. É o trabalho de evolução pessoal. É o trabalho de evoluir, de elevar-se. Lembram do irmão Jacó, do livro Voltei? Excelente trabalhador espírita. Dialogador, intermediador de sessão mediúnica, evangelizador, foi presidente de federação. Chega do outro lado, achando, né, que iria chegar ao tal, já encontra uma dificuldade inicial de se desprender do corpo. E aí quando está ali acompanhado dos amigos espirituais, né, Dr. Bezerra, percebe que Emmanuel, percebe que eles estão brilhando e ele não tem luz. Então perceba que a missão que a gente tem é esse melhoramento pessoal. É dar o que a gente tem de bom. Então não houve injustiça nesse caso. O que vale é a transformação. E não só fazer por fazer, né? De modo que 1 hora que eu vivo ao lado do Cristo pode equivaler a muito mais do que uma encarnação inteira que eu possa vir a ter perdido nas ilusões temporárias do mundo. Então esse é o trabalho. E aqueles que então foram reclamar, mas não é justo, a gente trabalhando aqui o dia inteiro. O que o Espírito de Verdade vai falar, né, no final do texto? Aqueles trabalhadores que não fogem à luta, que são fortes e abnegados, que resistem e não abandonam a vinha, a eles é dado o quê? Os trabalhos mais difíceis. Ou seja, a recompensa para quem é um trabalhador bom é mais trabalho.
Essa é a recompensa. Então, o que esses trabalhadores da primeira hora esqueceram, ou não se atentaram, é que por serem trabalhadores da primeira hora, eles ficaram o tempo inteiro trabalhando ao lado do Cristo. Passaram o dia inteiro trabalhando com o Cristo. Essa foi a recompensa. Quem chegou por último teve um pequeno intervalo de tempo, né, para trabalhar ali ao lado do Cristo. Mas quem pôde chegar antes, quem estava mais atento e chegou antes, passou esse tempo inteiro, então, trabalhando com Cristo. Essa foi a recompensa. Porque, de novo, não é o tempo que a gente leva, é a qualidade da transformação. E aquelas pessoas que não se atentaram, então, que desperdiçaram seu tempo, né? Que ouviram o chamado, e aí isso está até hoje chamando todos nós, mas que ainda insistem em não ouvir, que não querem estar atentos. O que acontece com essas pessoas? O próprio texto vai comentar. Ele fala o seguinte, ó. O Senhor dirá, não tenho nenhum trabalho para você no momento. Desperdiçou seu tempo, esqueceu o que havia aprendido e não sabe mais trabalhar na minha vinha. Você deve recomeçar a sua aprendizagem e quando estiver mais disposto, venha me procurar. E eu lhe abrirei meu vasto campo, onde poderá trabalhar a qualquer hora do dia. Ou seja, as pessoas que ainda estão com dificuldades em aceitar esse chamado, não vão poder mais trabalhar nessa vinha. Aí a gente vai entrar numa questão de transição planetária. Transição planetária. O que significa transição planetária? É o Cristo, espiritualmente retornando ao globo, de braços abertos, convidando o homem à regeneração. Regeneração. Regenerar-se. Cura. Evolução. E as pessoas que não sabem mais, como diz o texto, que não sabem mais trabalhar na vinha, vão ter que recomeçar o aprendizado. E aí o Consolador prometido, a doutrina espírita, vai nos abrir os horizontes. Os amigos espirituais vão falar sobre degredo. Sobre ser convidado a habitar planetas que tenham mais afinidade com a sua sintonia mental. O Cristo está convidando todos nós à regeneração. Aqueles que estão ignorando esse convite, que insistem em permanecer ainda nos círculos viciosos das ilusões materiais, serão convidados, eventualmente, a ocupar lugares com essa sintonia. Mas percebam que isso ainda comporta uma beleza enorme. Porque se a gente for analisar o que explica Emmanuel, né, a Caminho da Luz, há 20 mil anos atrás, quando chega, então, aquela falange de espíritos vindo de Capela, e que evolui o nosso planeta, através deles, né, que a gente consegue, então, descobre o fogo, inventa a sociedade como ela é hoje, inventa a democracia, inventa as ruas de maneira quadrada, inventa a política, inventa as artes. Do mesmo modo, esses espíritos que aqui hoje, que estão intelectualizados, mas não moralizados, também serão convidados a ocuparem planetas que necessitam dessa intelectualização. Então, essa misericórdia divina, né? Essa solidariedade universal. Então, mesmo essas pessoas que estão endurecidas, que estão recusando esse convite do Mestre, também são convidados a serem os primeiros trabalhadores de outra vinha. Mas abandonado ninguém vai ficar. E as pessoas que ficaram aqui, então, convidados a continuar no trabalho. E aqueles que forem abnegados e resilientes receberão o quê? Os trabalhos mais difíceis. Essa é a recompensa. E a gente pode pensar, como trabalhadores que ficaram, né? Ou que fomos também para outro lugar. Vai ter uma diferença entre essas pessoas? Esses que acataram o chamado do Mestre há muito tempo atrás, já começaram nesses caminhos, e os que até hoje ainda não aceitam isso, ainda querem ficar presos nesses ciclos viciosos? Kardec perguntou. Há diferença, aos olhos de Deus, entre um espírito que
começou a jornada evolutiva e foi super rápido para os braços do Pai, e aquele que ficou dando volta, e errando, e caindo, e levantando e caindo, e também chegou, eventualmente, nos braços do Pai, a diferença do que os Espíritos respondem, não, nenhuma. Deus ama a todos igualmente. Ama a todos. E é aí que entra a nossa dificuldade. Dificuldade não de entender, de aceitar. Porque quando eu admito isso, o que eu estou falando? É que Deus vai amar igualmente o alto e o magro, o gordinho e o baixinho, o branco, o negro, o homem, a mulher, o bom e o mal. E pra gente é difícil aceitar isso, né? Deus ama igualmente quem é bom e quem é mal, ama igualmente. Porque Deus está para lá dessas questões materiais que a gente está envolvido ainda, que pra gente são tão difíceis e tão importantes. Deus está muito acima disso. Deus está muito acima disso. E por que leva tanto tempo? Né? Por que leva tanto tempo? Pela dureza dos nossos próprios corações. Porque tem um exemplo que eu sempre dou, que é o seguinte. Imagina, Cristo é o nosso Cristo planetário. Cristo é o nosso Cristo, coordena o nosso planeta. Imagina que para cada planeta do nosso sistema solar tem um Cristo que coordena. E imagina que aí, o nosso sistema planetário gira em torno do Sol, que é uma estrela. A nossa galáxia tem quantas estrelas? 200 bilhões de estrelas. Se a gente admitir que em volta de cada estrela tem pelo menos um planeta com um Cristo planetário, são 200 bilhões de Cristos no universo. Espíritos puros. Aí imagine o seguinte cenário. Deus fala o seguinte, ó, atenção, Cristos da Via Láctea. Reencarnem na Terra. Em quanto tempo a Terra iria saltar de um planeta de expiações e provas para um planeta puro, divino, feliz? Quase que instantaneamente, né? A gente chegar aqui no Vinha de Luz. Quem que é o palestrante do Vinha? Ah, é um Cristo planetário. Aí quem é que está nas macas ali? É outro Cristo. Como é que o Fábio vai poder dar palestra? Com essa concorrência toda, né? Desculpem o egoísmo, mas como é que o Fábio vai dar palestra competindo com o Cristo? Então não é a equipe que está faltando para Deus. É porque Deus ama e o amor espera. Como é que a gente está de tempo? Tá. Não é a equipe que falta para Deus. Entendamos isso. Não é a equipe. É porque Deus está convidando os trabalhadores, todos os trabalhadores. Não é a equipe. E enquanto trabalhadores que estamos aqui hoje, já admitindo que pelo menos a vontade, o anseio de aceitar a missão a gente já tem, precisamos fazer o quê? Agir. Precisamos agir. O serviço está aí. Muita coisa para fazer. Eu vou lembrar também de uma outra história que é o seguinte. O Chico uma vez falou pra gente uma coisa que eu achei super interessante. Ele fala o seguinte, Tiago, que era irmão de João, né? Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer. Foi assassinado. E Tiago tinha uma característica que ele era tímido. Ele era tímido. Ele era mais na dele. Mais retraído, evitava pouco conflito. E o Chico conta que Tiago, quando chega no plano espiritual, é repreendido por Jesus. Jesus chega então para o Tiago e fala o seguinte, mas Tiago, você acha que eu desci na terra, Tiago? Você acha que eu espalhei a boa nova, que eu curei os doentes, que eu libertei quem estava preso, que eu fiz milagres, que eu trouxe as verdades do meu Pai na terra, para que vocês ficassem calados, Tiago? Para que vocês ficassem tímidos? Que finalidade teria, Tiago, a minha missão, se quando eu voltasse, vocês não falassem sobre o que vocês viram, vocês não falassem sobre o que aconteceu?
Não foi para isso que eu fui na terra, Tiago. Então você volte para a terra. Agora em condições mais difíceis. Mas volte para a terra e dê testemunho do que você viu. Porque foi para isso que eu desci. Então Chico vai nos contar que Tiago recebeu essa dura, né, do Cristo. E o fato interessante, ó, o Chico falava o seguinte, né, ao longo da minha vida encontrei gente de toda sorte, mas os espíritas me marcaram porque eu nunca encontrei um espírita no plano espiritual que chegasse lá tranquilo. Todos eles vinham com uma sensação, uma angústia de tempo perdido. Todos eles estavam com essa sensação de tempo perdido. Como se tivessem desperdiçado a oportunidade que tiveram. Então, que há exemplo do Tiago, apóstolo, e do Chico, que dava esses testemunhos do que ele via, que a gente possa refletir. Será que a gente está cultivando, então, dentro de nós, essa sensação de que daqui a pouco vamos ter perdido o tempo? Será que a gente está aproveitando a oportunidade que nos foi dada, enquanto trabalhadores da última hora que almejamos ser? Será que a gente, quando chegar do outro lado, será que nós seríamos repreendidos como foi Tiago? Será que a gente está conseguindo aproveitar a sagrada oportunidade da reencarnação? Sacrificar os hábitos, o trabalho, as ocupações fúteis em prol da divulgação espírita? Será que a gente tem conseguido fazer isso? Se a gente ainda não tem, calma. Uma vez o Chico falou o seguinte, se tem uma coisa que eu aprendi com a doutrina espírita, é que nós precisamos nos renovar a cada dia. E aí o Chico falava, né? Quando eu cometi uma falta grave, e eu fico pensando, que tipo de falta grave eu poderia ter cometido Chico Xavier? Quando eu cometi uma falta grave, eu acordava de manhã cedo, no outro dia, sentava na minha cama, olhava para o alto e falava, Senhor, aqui estou eu novamente, pronto para recomeçar. Então que nós possamos dar exemplo do Chico, de Tiago, dos apóstolos e de tantos vultos importantes que passaram por nós e que estão atualmente encarnados entre nós, porque não estamos amparados. Fazer essa autoanálise e ter a humildade, sentar na cama e falar, Senhor, eu sei que eu errei, mas estou aqui, pronto para recomeçar. Estou aqui pronto para recomeçar. Eis-me aqui. Hoje, com esse sentimento de prontidão, com essa vontade de agir, entendendo que pode até haver injustiça, mas não há injustiçados. Entendendo que o Evangelho de Deus vai florescer principalmente entre aqueles que estão aqui para expiar faltas no passado. Porque é entre esses, entre nós que estamos aqui expiando coisas do passado, é que o Evangelho vai encontrar o entusiasmo, a alegria e a vontade de servir. Entender que nós não somos ainda espíritos perfeitos, mas precisamos estar apontados para a direção certa. Né? Lembra do Chico? Às vezes eu me sinto como se eu estivesse evoluindo na velocidade de uma lesma. Mas uma lesma que se arrasta para frente, graças a Deus. Então, eu me despeço de vocês, deixando a orientação que o pai Francisco deixava, Francisco de Assis, quando falava para os seus seguidores. Então, vão, ide e preguem o Evangelho a todo tempo, a toda hora. Se necessário, usem palavras. Que a gente possa, então, afinar a nossa acústica mental para ficar atento à voz do pastor que chama, que a gente possa compreender
qual que é a parte que nos cabe na criação divina, que a gente possa entender que não há injustiçados e, principalmente, que a gente possa aprender a refletir a luz do Evangelho através das nossas vidas. Porque para algumas pessoas, elas não lerão o Evangelho segundo o Espiritismo, elas não lerão o Livro dos Espíritos, elas lerão a vida de vocês como exemplo. E é lindo quando a gente encontra alguém que reflete as páginas do Evangelho em sua vida. E não se preocupe com o tamanho da luz. Não se preocupe com a quantidade do trabalho, é a qualidade. Então Deus é esse sol infinito, de amor, de misericórdia, de sabedoria, que reflete essa luz poderosíssima sobre todos nós. Mas nós podemos refletir um pedacinho dessa luz. E luz é luz. A luz de uma vela dissipa a escuridão que ela estiver encontrando. Agora, a luz de uma vela pode ser apagada por um momento de invigilância, um sopro de invigilância. Que a gente possa ir para casa essa noite cientes de que o Cristo chama, muitos são chamados, poucos são escolhidos, e de que Ele nos convida para pregar o Evangelho o tempo inteiro. Quando necessário, usem palavras. Uma boa noite a todos, obrigado pela atenção, pela recepção.